Bem-vindos a mais um episódio do Magos do CX, diretamente aqui da Stay. Galera fera em podcast, vídeo, áudio. Quem não conhece, dá uma olhadinha no Instagram que vale muito a pena. E hoje quem vai contar um pouquinho das mágicas que fez no nosso setor é o Leonel Alejandro Chaves, diretor de Customer Success na Zendesk. Ele é chileno, radicado no Brasil, amante do automobilismo e aviação. Casado, pai da Mariana e do Bruno. Muito bom, Leonel. Obrigado por ter aceitado o convite. Queria que você começasse contando um pouquinho da sua história, o pessoal já te conhecer. Obrigado, um bom dia a todos. Eu que agradeço a oportunidade de poder compartilhar um pouquinho aqui da minha vida, tanto pessoal como profissional, conversar um pouquinho a respeito de como foi essa trajetória, que imagino que ela em algum momento cruza com a trajetória de muitas outras pessoas. Estou aí nesse mundo de CX ou de atendimento há bastante tempo. Se a gente contar aqui com uma visão formal, eu posso dizer que estou mais ou menos desde 1999 aqui no mundo de CX. Mas se a gente colocar ali no chão de fábrica mesmo, desde 86 eu tenho envolvimento com isso, né? Eu posso dizer que a minha história de CX ela começou na Feira Livre, de onde eu trabalhei desde os 12 aos 19 anos, onde o foco era falar com o cliente, né? Era entender o que o cliente precisava, era escolher com ele o melhor produto, o que ele estava buscando, o que estava dentro do orçamento, o que ia atender a necessidade dele. E ali eu tive essa trajetória, digamos que a base, né, do que é um atendimento ao cliente, eu obtive desde lá. Então, agradeço muito a oportunidade que eu tive ali. É um trabalho bastante duro, mas eu acho que isso colaborou bastante ali para a minha vida profissional. E voltando um pouquinho aqui já a trajetória profissional propriamente dita, sou formado em 92 em técnico eletrônico, onde eu ingressei na agência Estado naquele então, para ser técnico em eletrônica, literalmente, atendendo clientes, né, numa visão bastante técnica. Em 99, ingressei na 4A Telemarketing, até então era uma empresa de call center, né, que foi adquirida pelo Grupo Atento em 2001. E ali conheci o que eram as centrais de atendimento, né, ou o propriamente dito call center. Naquele então, grandes galpões, grandes edifícios com um batalhão de pessoas atendendo o cliente, ligações de voz, URA, toda aquela plataforma em que conectava os clientes por voz, que era, né, o grande uau naquele momento. O que demandava ali uma quantidade enorme, né, de recursos e de pessoas. Dentro da Atento eu me desenvolvi para a gestão de times de infraestrutura, né? Então fui responsável por muitos anos ali com toda a plataforma de tecnologia de voz, de gravação, discadores, URA, CTIs, toda a plataforma tecnológica que fazia com que o atendente tivesse toda a informação do cliente em mãos e pudesse fazer uma gestão ali adequada. Em 2006, migro para um dos parceiros que era da Atento, né? Fui gerenciar projetos da América Latina, né? E tive a oportunidade de conhecer outras culturas, México, Peru, Chile, e inclusive, né, Espanha, né? Trabalhamos com um projeto global nessa empresa a qual eu fui. Em 2015, eu mudo, né, para uma empresa norte-americana, a Interactive Intelligence, que foi logo depois adquirida pela Genesis. Fui também coordenar toda a área de implementação, suporte dos clientes locais no Brasil. E em 2021 fiz a migração para a Zendesk, para a área de Customer Success, onde eu estou até hoje, responsável por um time de 7 pessoas, que temos ali as contas de middle e high touch, as contas significativas de faturamento para a empresa, onde a gente faz ali um atendimento de Customer Success mais tete a tete, de engajamento contínuo. Não, legal. É curioso como a sua origem, né, suas escolas. Primeiro que assim, todo mundo que trabalha no varejo, eu admiro muito porque eu acho que tem quando você tem uma operação a quente, que tem que resolver as coisas na hora,
que tem um horário de disposição ao cliente, ele tá ali junto. Não é que eu tô aqui atrás, não, vou te mandar o orçamento. Isso é uma coisa, né? Quando você tá ali no dia a dia, tem que arrumar barraca. Você falou de comunicação, né? De venda ali, mas tem também muito do CX no sentido de como é que eu organizo minha barraca inteira para atrair esse cliente, para atender melhor ele, cria um fluxo aqui com as coisas. Então, acho que tem bastante aprendizado. E aí mistura isso com conhecimento técnico que você adquiriu, sendo, né, técnico ali de eletrônica. É, é, E como esses dois juntos, mesmo sem estando numa carreira técnica, te fizeram rapidamente virar gestão e hoje está em CS, né? Então eu queria entender assim o quanto que essa base. Eu vejo muito. Então, vou complementar aqui. Eu vejo muita gente que, com 30 anos, eu era muito tímido, aí com 30 anos que eu me soltei um pouco mais. Você não teve chance de ser tímido e o quanto esse lado do feirante te ajudou a crescer rápido, menos numa carreira mais técnica, por saber falar, por não ter vergonha, enfim. O bacana é o seguinte, você tem que lembrar que todo mundo é cliente, né? Inclusive quando você está num papel de gestão, eu tenho hoje também no papel de pai, né? Eu tenho clientes dentro de casa, né, em que eu preciso atender as necessidades dos meus filhos, né, e montar uma estratégia de como a gente vai atender essas necessidades e negociar com eles o que a gente precisa fazer, né? Então, eu acho que essa base da feira, ela me ensinou muito primeiro, você precisa ter uma estratégia de como é que você vai oferecer o seu produto, né? A segunda é como é que você vai atender o seu cliente para cativar o seu cliente. Às vezes você não está com o melhor produto ali disponível, né? Digo, o melhor produto quando comparado com outros competidores, né? Porque o melhor produto, na verdade, ele é a visão do próprio cliente, né? O cliente ele vai ver o valor no produto que você tem e a partir daí ele vai aceitar ou não aceitar aquele preço que você está estipulando, né? Então, o encantar o cliente, o saber o que o cliente precisa, o preparar o que o cliente está disposto realmente a consumir é um ponto muito importante e ele tem que fazer parte de toda a sua estratégia de montar o seu portfólio de produtos, apresentar o seu portfólio de produtos, negociar também, né, que é uma missão bastante importante, negociar, e estar preparado também para qual vai ser a resposta que esse seu cliente vai trazer, né? Temos uma cultura, digamos, latina, bastante curiosa, de que os nossos reportes, geralmente como cliente, eles são negativos, né? Dificilmente um cliente entra para te agradecer por algo que você fez. Geralmente as pesquisas de satisfação enviadas, elas vêm com reclamações, né? A gente tem justamente em todo o entorno de pesquisa de satisfação, qual é o rate de respostas? Ele tende a crescer, a gente sempre busca que ele cresça o rate de resposta, mas ele geralmente é baixo. E se a gente for ver as respostas negativas dentro deste range, elas tendem a ser maiores. Por quê? Porque é uma tendência nossa em dizer, eu não fiquei satisfeito com ABC. Tudo isso tem o lado bom e o lado ruim, né? O lado ruim é eu consigo trazer um feedback e me preparar para a minha estratégia de melhor atender o meu cliente. E qual é o lado ruim disso? É que realmente ele vai trazer mensagens negativas. Mas, ok, isso faz parte do jogo e o que a gente precisa realmente é evoluir cada vez mais como cliente. Então, toda essa minha trajetória, inclusive trabalhando em áreas técnicas, me trouxe justamente essa visão de que quanto mais eu tenho disponibilidade de informação, o quanto mais estou atendendo o meu cliente na necessidade dele, a probabilidade dele reclamar de mim, a probabilidade de trazer algo negativo, ela vai cada vez tendendo a zero. E como é que a gente descobre isso, né? Eu acho que tem muitos casos na vida, e não só eu, como muitas pessoas que estão em CX, eu acho que tem o gostinho de muitas vezes você trabalhar com um cliente que reclamou do seu atendimento, que reclamou de uma experiência que teve, você ter a coragem de conversar com esse cliente de frente aberta, de entender qual foi a má experiência dele, né, o que ele precisou, você propor uma solução e a partir dali você ganha esse seu cliente realmente para o seu lado, você ganha um aliado e a partir dali a relação ela muda completamente, né? Então o legal é você conseguir reverter essa situação de o que era negativo, você está disponível a ajudar a ouvir, a criar um plano
de recuperação desta relação e criar uma relação realmente sólida. Nem toda relação começa bonita. É aquela coisa, se você tem um problema e você consegue surpreender ou atender bem naquele problema, eu acho que você gera mais confiança do que nunca ter tido um problema, porque o cara sabe, não, esse aqui eu sei que se der pau, ele tá comigo. Esse aqui tá indo bem, então tá ok, mas se der um problema, eu não sei o que vai acontecer. Então, é como aproveitar o problema para um Exatamente. relacionamento. Eu acho que até a própria vida, né, fora do CX nos ensina, né? Os heróis, a maioria dos heróis, eles vêm de batalhas, né? Eles foram lá, brigaram e conseguiram êxitos. E eu acho que a gente está atendendo os nossos clientes é muito disso, né? Então eu tenho que estar justamente trabalhando em prol dele. Boa. Você teve alguma dificuldade ou dúvida, não dificuldade, mas assim, dúvida, será que eu devo ir ou não, na época que você fez a migração de ser um técnico para ir para a área de negócio, ou nunca teve um apego grande com... Não, porque todas as empresas em que eu trabalhei, a relação entre a venda do produto, a entrega e a manutenção, ela era muito fechada, né? Ela era muito próxima. Então, para nós, o ciclo de renovação, né, se assim pode-se dizer, era muito claro. Como técnico, eu precisava fazer com que o produto funcionasse. Eu precisava que a disponibilidade da plataforma estivesse up muito próximo ao 100. Por quê? Porque isto faz com que a manutenção do negócio se mantenha, com que o cliente esteja satisfeito e que com novos clientes sejam incorporados à carteira. Ou seja, você sempre teve uma visão muito de negócio, mesmo fazendo uma entrega técnica. Então, quando você começar a fazer uma entrega mais de negócio, simplesmente o foco se manteve, foi fácil. Exatamente. Legal. Na verdade, eu acho que eu sempre estava enxergando o mesmo núcleo, mas ele começou a mudar um pouquinho de qual era a perspectiva que eu estava vendo aquele núcleo. Bacana. E tem alguma razão, eu sei que às vezes a vida leva a gente para o caminho, né? Eu converso com muita gente que já trabalhou em dois tipos de empresa, o fornecedor ou o cliente. E você sempre foi mais do fornecedor. Você teve coragem, você teve curiosidade de trabalhar em cliente ou não? Você já sabe que você curte mesmo essa parte ou... Enfim... É curioso, na minha migração de Atento para Altitude Software, na verdade eu, mesmo estando no Atento, uma empresa de prestação de serviços, eu era cliente da Altitude. Ah, você era meio que interno, você era mais contratante. Exatamente. Entendi. Então, por administrar toda a plataforma de tecnologia, eu falava com os fornecedores. Né? Então, eu saí de um papel de cliente, neste caso, para ser um fornecedor. E aí, dói? É diferente. Eu acho que é mais ou menos o que eu comentei, no mesmo núcleo, e você começa a ver perspectivas diferentes. Né? E sim, sem dúvida nenhuma, é muito mais fácil ser cliente. Né? É muito mais fácil você dizer, olha, eu estou insatisfeito com o que aconteceu e eu esperava muito mais, do que você ouvir isso em dizer, eu esperava que você me entregasse mais. Né? Porque aí E eu acho que o legal disso é que ele exercita a sua criatividade e como é que eu vou buscar a solução para isso? Né? Porque como cliente, de certa forma, você fica cômodo em dizer, eu quero que alguém me dê uma solução. Como fornecedor, você diz, puxa, eu preciso entregar uma solução. Senão o outro vai entregar. Né? E hoje em dia, né, com toda a evolução de plataformas em nuvem, né, em contratos de recorrência, né, em um mundo SaaS, ele é cada vez mais latente isto, né? Porque antes era relativamente fácil você vender toda uma plataforma de tecnologia que levava 3 anos para ser implementada, um ano para ser adotada, e o cliente dizia, puxa, eu vou ainda esperar 5 anos para ter todo o retorno de investimento disso que eu fiz, fazer um novo processo. Então, eu não vou dizer que o cliente sofria, mas ele estava muito mais consciente de que ele teria que aguentar por mais tempo. Hoje é muito simples de dizer, cara, eu vou trocar, eu vou por uma outra plataforma. Eu já vi relatos de clientes que fizeram, até aqui no próprio podcast, o pessoal falou, eu fiz um tombamento de uma plataforma assim para outra, eu nem sabia muita gente depois veio me contar, nossa, não deu problema nenhum, e eu acho que por eu nem saber e por a coisa ter mudado, ela nem sofreu, deu tudo certo, foi tudo bom. Mas antigamente eu lembro muito, nosso tombamento era fim de semana virando a noite, era uma loucura. Hoje as coisas estão, eu concordo com você, estão bem mais... Era um evento, né? E quando saía
em produção, parecia aqueles Fazia inauguração uma de barco, né? Você jogava um champanhe ali fazia na festa, parede fazia festa. e realmente era um evento bastante grande, a virada, né? Porque era um evento de virada, né? Não era uma Sim, transição suave. suave. E hoje, como nessa parte na diretoria de customer aí, que você está atendendo middle e high touch, é uma dúvida minha mesmo. Tem algum. Bom, você é o diretor e você tem o seu time. Tá bom, se eu sou uma conta grande e eu falo com alguém do time, você sente que ainda tem aquela questão de, não, eu quero falar com o seu diretor. Ou não, hoje a relação amadureceu bastante e as pessoas, não, puta, eu gosto do cara que me atende aqui. Essa dificuldade de quando você deve aparecer naquela conta e quando você não deve para não atrapalhar o resto do time. Como é que você balanceia esse? Tá, eu acho que tem certas estratégias a serem seguidas. Eu acho que o importante para um cliente o cliente corporativo, ele ganha confiança se ele sabe que existe uma estrutura que o atende. Tá bom. Tá? Então, conhecer uma estrutura é importante. Usar toda aquela estrutura a todo momento, eu acho que é desnecessário. Tá. Tá? Então, o que costumamos fazer com o meu time existe todo um processo de onboarding, existe todo um processo de kickoff, a gente faz a apresentação de quem é o time, quais são as responsabilidades e quais são os níveis de escalação que esse time tem. Então, é muito importante que o cliente que é atendido pelo meu time saiba a quem recorrer no caso de uma não disponibilidade. E o não disponibilidade é uma questão bastante simples, né? Somos uma plataforma 24/7. A plataforma ela está disponível sempre. A empresa ela é uma empresa 24/7, mas as pessoas, os indivíduos não são 24/7, né? Então o cliente ele tem que saber que se ele não encontrar o CSM responsável pela conta dele naquele momento, porque ele está em alguma outra atividade que também exige o próprio respeito, ele tem a quem recorrer e existe toda uma estrutura que o suporta. Então a nossa estratégia sempre é de apresentar todo o time, não só o time de CS, mas o time de pré-vendas, o time comercial, todo o time de relacionamento que aquela conta tem com a empresa. O cliente ele deve conhecer quem são as pessoas. Por quê? Porque numa urgência realmente você tem que ter alternativas, né? Você não pode esperar que tenha uma única porta, né? O próprio atendimento ele caminha para isso, né? É o que eu falo, a evolução que existia antes do call center, que era, eu tenho um número de telefone para chamar, se esse número de telefone não me atende, eu não tenho mais o que fazer. Hoje em dia você tem chat, e-mail, redes sociais, muitas vezes telefone, WhatsApp. E quem nunca, né, chamou por um meio de atendimento e esperou 5 minutos de resposta, não teve e vai buscar um outro meio. Na verdade, é o mesmo atendimento que você está buscando, só que são alternativas diferentes. Na nossa visão como CS, é muito parecido. Quando o cliente tem uma urgência, ele tem que ter alternativas de para onde ele vai. Obviamente, um cuidado muito grande que a gente tem que ter na gestão é que os papéis não se confundam, né? O meu cliente ele tem que continuar confiando em quem é o CS que o atende, ele tem que saber que aquela pessoa é uma pessoa de confiança, ele tem que saber que aquela pessoa é quem vai ser o porta-voz dele para toda a estrutura da empresa, e somente vai passar quando realmente for uma necessidade, né? Legal. E a necessidade ela é o termômetro do próprio cliente, né? Não sou eu quem decido em que momento o cliente ele tem que sair e buscar uma outra alternativa. Boa, boa. Não, interessante. Gostei. É, Quando a gente olha para produto, eu não estou nem dizendo só da Zendesk, mas no geral, né? Eu acho que você tem. E ainda mais quando você trabalha com grandes empresas, né? E aí pode ser minha visão, se eu estiver errado, você me corrige. Você tem dois caminhos. Ou eu sou super customizado, e aí eu vou entender o problema do cliente e vou pegar minha plataforma e modelar de acordo com o problema daquele cliente. Ou eu vou para um caminho assim, cara, eu tenho um produto que ele já foi implementado em vários segmentos e ele está mais pronto. E eu tenho limitações. Eu prefiro não ficar fazendo muita customização para não virar um Frankenstein, né? Eu prefiro ter um produto muito bom, muito robusto e que atenda, se não é todo mundo, quase todo mundo no mercado. Como é que você vê essa dicotomia eu tô falando pro grande, né? E que estratégia que você acha que a Zendesk seguiu? Qual caminho ela foi mais para customização, muita customização ou muito produto muito robusto? O que você...
Acho que aqui entra primeiro um conceito de o que é a plataforma. Tá. Uma plataforma SaaS, uma plataforma em nuvem, com APIs abertas, com integrações, com um range de integrações bastante grande, ela te dá várias oportunidades. A Zendesk ela atua em todos os mercados, em todo tipo e tamanho de cliente. Por que ela consegue aplicar isso? Porque desde o pequeno cliente que consegue fazer uma autoconfiguração de um caso de uso muito mais simples dentro de uma plataforma disponível, até um cliente que tem uma complexidade muito grande de canais diferentes, integrações com sistemas legados, integrações com meios de pagamento, ou seja, você pode ter uma complexidade muito grande e você pode ter os dois horizontes de clientes ali. Então, a plataforma da Zendesk ela tem evoluído cada vez mais nisso, em ser uma plataforma simples para quem precisa do básico e uma plataforma totalmente disponível para ser complexa para quem precisa de toda essa implementação. E aí acho que eu vou um pouquinho além, né? A questão está, e não é o tamanho da empresa, qual é o formato de atendimento que aquelas empresas têm. A experiência me mostrou muitas vezes que nós vemos gigantes do mercado, onde a gente imagina que eles têm uma estrutura de atendimento assim fantástica. Tudo o de vanguarda está naquele cliente, todas as melhores práticas estão lá. Mas eu já tive experiências de chegar em grandes empresas e dizer, mas É isso? peraí, o cara só tem um batalhão de gente aqui e uma fila ordenando quem chegou primeiro e é feito atendimento? E cadê, né, toda a inteligência disso? Entra muito também no em que momento do CX aquela empresa está atendendo. De repente não é o foco dela o CX, e ela está justamente buscando especialistas para conseguir ajudar eles naquilo. Então a Zendesk ela tem uma plataforma que vai desde o básico, ou seja, ela está disponível para você usar desde o básico até ir para o mais avançado. Qual é a diferença e qual é sempre a recomendação nossa em relação a isso? Trabalhe com profissionais capacitados, e por isso a gente tem a parte de serviços interna e toda a nossa rede de parceiros. Trabalhe com profissionais capacitados de conseguir atender ou conseguir customizar, otimizar ou desenvolver a plataforma que você precisa. E ela pode, inclusive, ser numa linha do tempo, né? O legal de plataformas SaaS em geral, e da Zendesk é muito bacana isso, você pode começar a obter benefício daquilo no momento zero. Você não precisa construir tudo até o cenário final para começar a utilizar a plataforma. Então vamos lá começar com as dores mais básicas, a gente faz um deploy, uma fase 1 e começa a partir disso a evoluir no que é o atendimento. E essa evolução não para, né? Na verdade, a cada momento o nosso cliente ele precisa de algo mais, de algo novo. E esse algo novo ele pode vir justamente do que ele descobriu usando, né? Então, a gente sempre se depara no mundo de tecnologia, no mundo de fornecedor, a gente sempre se depara em reuniões com o cliente onde ele fala, olha, gostaria muito que a plataforma fizesse isso, né? Preciso de uma aplicação que faça X. Não, mas a gente faz, né? Ou eu tenho um parceiro, ou eu tenho uma aplicação integrada que consegue fazer. Então, aí é um papel muito importante do Customer Success em entender o que o cliente precisa e trazer quais são as ideias e possibilidades que ele tem. Ou seja, basicamente é super difícil ter um produto para todo mundo, mas tá bom, o produto até pode ser o mesmo. Agora, os times que estão olhando para aquele cliente são times muito diferentes. Então, o time que olha para o pequenininho olha de um jeito, se relaciona de um jeito, oferece de um jeito, e para o grandão de outra maneira, que senão você não conseguiria aí sim atender. Então, é menos, óbvio que o produto tem que estar pronto, não tem discussão, né? Sem dúvida. Mas é menos sobre o produto e muito mais sobre como você olha o cliente, entende ele e direciona perfis para atender. Exato. Na verdade, são coisas em paralelo, né? Em paralelo, Sim, porque o produto também tem que evoluir. Então, a Zendesk ela está agora cada vez mais forte na inteligência artificial, e o que proporcionou isto? A inteligência artificial da Zendesk ela é voltada justamente para o foco de atendimento, né? Então, não é apenas um chat GPT integrado ali para você perguntar e ele responder, né? Toda a estrutura de inteligência artificial da Zendesk ela é baseada nos casos de uso conhecido de todas as verticais que a gente atende, né? Então, eu já começo um pouquinho mais à frente,
né? Eu começo a trazer estruturas que realmente atendem a necessidades que os clientes já tinham anteriormente, né? Então eu Sim. começo ali um pouquinho mais à frente. Ô, Leonel, por ter esse, como você falou, né? Por ter esse setup inicial, por mais que não esteja toda pronta, mas já consegue se beneficiar muita coisa rápido, a área de projetos, então assim, vendi. Hoje eu assinei, eu sou um vendedor da Zendesk, vendi, assinei o contrato, o dia seguinte já vai para a mão de vocês, nos clientes maiores, ou não? Tem uma área de projeto que vai fazer um primeiro entrega e depois passa para vocês? A gente está evoluindo nisso. Hoje não é logo de imediato, Tá. né, o nosso envolvimento, até porque existe justamente essa adoção inicial, mas o que a gente está buscando como área de Customer Success cada vez é participar da pré-venda, conhecer o que está sendo desenhado ali para o projeto e começar ao menos a minha interação com o cliente no momento zero. Então vocês estão indo mais para trás ali na linha do tempo. Na linha do do tempo, né? Regularmente, o CS ele entra numa monitoração de adoção, né? E a adoção ela é justamente quando o cliente está usando. Só que muitas vezes, se o cliente começa a usar e já com certas dúvidas ou dificuldades, então esse processo de onboarding prévio ao uso é muito importante a gente fazer. E para fazer um processo de onboarding é muito mais saudável se eu souber qual era a expectativa inicial daquele cliente, né? Então aí eu consigo realmente transformar a experiência do cliente em trazer para ele ideias até antes mesmo dele começar a ter as dúvidas. Legal, legal. E como é que você como você falou, né? Tem várias expectativas, tem esse lado de a gente consegue fazer muita coisa. Como é que vocês preferem trabalhar com... De novo, toda a equipe de CS é interna, pelo que eu entendi. É de Correto. vocês. Mas vocês têm muitos parceiros entregando. Então, quem faz esse shift... Não, então agora vamos trazer o parceiro A porque precisa para isso aqui. São vocês? Como é que funciona essa relação? Porque vocês é a empresa contratante, mas aí tem esses caras. Como é que é essa triangulação? Ela é bidirecional. Eu posso receber leads de parceiros Ah, trabalhados tá. por parceiros ou eu posso indicar parceiros para trabalhar num projeto de implementação. Tá. O contrato ele é Zendesk com o cliente final, né? Fato Sim, por ser sim. uma plataforma em nuvem. Mas o envolvimento de quem vai fazer o processo de implementação, ele vai variar de caso a caso, né? Vai do entendimento justamente de quem a gente ter estratégias diferentes, incluindo o próprio cliente fazer a configuração. Legal. E aquele ponto que você trouxe, né? Pô, antigamente no on-premises era muito mais difícil alguém me trocar. Hoje é mais fácil, por causa do SaaS. Então tem esse um ponto. Aí a gente tem uma questão de dólar, que o dólar às vezes varia muito. O cliente, pô, tá estourando meu budget, né? Imagino que deva ter um pouco disso. E o terceiro é que tem muita empresa que hoje é mais fácil codar uma plataforma dessa, óbvio, não dessa robustez, mas uma plataforma, de certa forma, similar. Então tem gente topando fazer mais barato. Como é que esse cenário todo que você está vivendo, como é que você equaliza junto com os clientes para garantir a perenidade dos contratos, assim, que são as estratégias? Legal, a questão da moeda, do câmbio, a Zendesk já tem faturamento local, então é algo muito mais simples Ah, da é gente tudo em fazer real. o Legal, 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 gerenciamento, legal. né? Então é bem mais fácil, digamos, de você controlar isso. A questão de uma rede de concorrentes ou rede de novas soluções que tem é um risco. Isso depende muito de qual é o valor que você está entregando ao cliente, né? Eu sempre faço uma relação entre valor e preço, né? O que não tem valor, o preço ele vai ser Sempre discutido. caro. Não, se não tem valor, sempre vai ser caro. R$ 1 é caro. Exatamente, exatamente. Se eu não vejo valor no carro que eu tenho, eu vou dizer, esse carro é muito caro. E eu posso estar falando do carro mais barato do mercado. Então, isso está muito relacionado a o que eu estou entregando de valor ao meu cliente, né? Então, o que eu estou trazendo para ele de benefício pro negócio, né? Voltamos a uma visão de o meu foco é o cliente ou o cliente do meu cliente, porque eu preciso a área de CX dele tem como objetivo atender o cliente final, né? O que eu estou conseguindo entregar para que ele faça esse atendimento, né? Eu estou mais preocupado com a minha tecnologia ou com o atendimento dele? Eu tenho que estar preocupado Entendi, com o com o atendimento atendimento dele, Tá. né? Então, eu vou ter sempre concorrentes surgindo, eu vou ter sempre novas ideias.
ao longo desses meus 30 e poucos anos de carreira, inúmeras ideias surgiram, inúmeros medos surgiram, inúmeras empresas surgiram, foram adquiridas, foram incorporadas, Morreram. morreram. Por quê? Porque muitas vezes uma ideia nova, ela logo é copiada, ela logo é pulverizada, e se ela não é evoluída, ela morre. Então, concorrentes menores podem oferecer um menor preço, vai ter um público que naquele momento ele está estruturado para aquilo, ele não tem um budget talvez maior, e é muito a relação, né, do tamanho do pé e do sapato, né? Naquele momento o pé dele está menorzinho, cabe naquele sapato, mas em algum momento o pé cresce, e aí eu preciso ter uma estrutura diferente. Mais robusto. Então, a Zendesk tem uma estrutura muito grande de desenvolvimento disso e cada vez mais aprimorando o produto, né? Então, o nosso foco é justamente eu preciso atender o passo seguinte ao meu cliente para conseguir me manter lá dentro. Perfeito. Né? Isso na perspectiva de produto e na perspectiva de atendimento. E a questão de... que eu acho que é um ponto, né? Pô, você entra numa empresa, é fácil de você mostrar o benefício. Então, o cara tinha um sistema, não importa A, veio com o seu sistema, implementou, reduzimos, sei lá, X de custo aqui, melhoramos o tempo de atendimento, agora a ligação que antes não tinha conexão entre um atendente e outro, agora tem, sabe o histórico inteiro. É fácil mostrar esses benefícios. Mas depois, é o que eu falo, né? Tudo que virou saving ou tudo que virou melhor performance no ano 1, no ano seguinte vira só custo. E como continuar provando? Porque eu acho que é aí que está o grande lance. Porque eu chego como um novo entrante, eu vou bater na empresa, eu tenho A, B, C, D. Não, isso aí eu entrego mais tal coisa. Então, eu estou prometendo sempre algo a mais. Como que você se mantém provando valor? E não que não gere. Agora eu não estou falando de geração ou não de valor. Eu estou dizendo como o time consegue manter essa questão de nós estamos gerando valor por causa disso, isso é diferente, como mostrar, né? Bacana. Eu só consigo mostrar algo evolutivo se eu conhecer em que patamar você está. Tá bom. Né? Então, o acompanhar o cliente, o estar dentro, né, do ambiente do cliente, conhecendo quais são as necessidades dele, a planificação do que ele tem adiante, para onde o produto ou o mercado dele está evoluindo, é super importante para que eu também possa oferecer a ele alternativas de melhoras de utilização, melhoras de performance ou inovação. Tá? Então, se eu não estou acompanhando o meu cliente, fica muito difícil eu dizer isso. Né? Isso é mais ou menos como o relacionamento que a gente tem na vida. Né? Eu sou casado e se eu não buscar surpreender a minha esposa cada dia, e são coisas pequenas, eu não vou conseguir a cada dia surpreender ela com um uau. Se a cada dia eu conseguir evoluir um pouquinho, ou a cada mês eu conseguir evoluir um pouquinho, ou manter, né, aquela visão de que estamos avançando juntos, esse relacionamento ele tende a piorar. Né? Então, com o cliente não é diferente. Eu preciso estar presente, eu preciso conhecer para onde ele vai, eu preciso propor a ele o como eu consigo acompanhar essa evolução dele. E, obviamente, né, uma área de produto ela é fundamental nisso, porque se em algum momento todas as fichas que o meu produto pode fornecer elas foram apostadas, aí começa a ficar um pouco mais difícil. Né? Então, o aliar uma evolução de produto ao saber em que momento o seu cliente está e propor aquilo de uma forma consultiva, eu acho que é o triângulo perfeito. Eu vejo muito isso, eu vejo muito cliente pedindo mais coisa. O que vai ser de próximo? Quando a gente vai usar tal coisa? Eu sinto que se você sempre está soltando alguma novidade, fazendo alguma melhoria, eu acho que dá uma... E aí eu não estou nem dizendo do ponto de vista de entrega, estou dizendo do ponto de vista do humano e a percepção que ele tem. Ele, não, beleza, estamos um horizonte aqui de melhoria, tem isso para fazer, então ele fica mais confortável. Agora, se você, por mais que esteja assim, estado da arte, e você parou de trazer novidade, ele já começa, opa, será que alguém tá... ele começa a buscar. Porque aí você começa a abrir visões até além disso, né? Em dizer, pô, a empresa não trouxe nada de novo. Será que a empresa está bem? Porque vai ser uma tendência natural, Sim. né? Como você mesmo comentou, e os pequenos que estão entrando?
eles são meus concorrentes. De certa forma, eles podem não ser uma ameaça hoje muito grande como os meus maiores concorrentes, mas em algum momento eles podem se transformar, eles vão crescer, né? Então, se eles estão pegando uma fatia pequena de mercado, puxa, eles estão ganhando força também, né? Então, eu acho que tem assim uma autoanálise muito grande que as empresas precisam fazer eu preciso evoluir comparado com os meus concorrentes e comparado comigo mesmo. E quando a gente fala em mundo corporativo, você conseguir mostrar ao seu cliente o roadmap que você tem é algo super importante, porque as coisas também no mundo corporativo não acontecem do dia para a noite. Então existe todo um planejamento, quanto mais complexo é a plataforma, mais difícil é você fazer mudanças. Então o fato de você mostrar a evolução, mostrar para que linha está evoluindo, começa a preparar já todo o planejamento do seu cliente em o que fazer no passo seguinte. Legal, legal. Agora falando um pouco de time, o seu time, né? Como é que tem sido essa experiência? Como você falou, você é mais old school, né? Você é mais lá de trás. E como é que foi essa experiência depois de pandemia, de tocar um time, eu não sei se é híbrido o time hoje, como é que eles estão? E que dificuldades ou benefícios você teve nesse modelo? O híbrido, para quem é old school, não é tão simples, mas eu acho que tem uma questão muito importante, né? Que ela também está relacionada a CX. Quais são os KPIs que você tem? Como é que você acompanha a evolução do trabalho que seu time está fazendo? E pela visão de gestão você confia no time que você tem? Então eu acho que o primeiro ponto eu confio no time que eu tenho. Bacana. Então a partir daí, eu sei o que eles estão fazendo, ou eu confio que o que eles estão fazendo é o correto. Legal. O segundo passo eu preciso estar, da mesma forma que eles acompanham o cliente, eu preciso estar acompanhando o que eles estão fazendo, para talvez ser preventivo em atuar em alguma frente que eles estejam precisando. Porque como gestor eu trabalho para o meu time, né? Não é o meu time que trabalha para mim. Então eu preciso saber por onde eles estão pisando para tentar ser o mais preventivo em ajudar. O segundo ponto é a comunicação. É muito importante a gente ter uma comunicação aberta com eles. Então, eu não espero receber só as boas notícias. Eu espero receber todas as notícias que são necessárias que cheguem a mim, e levo para o meu chefe todas as notícias que eu acho que são necessárias para que ele tenha a atuação, né? É difícil um pouquinho a questão do remoto? Eu acho que não. Eu acho que não, porque eu que trabalhei muitas vezes tendo um time gigante perto de você, quem está de olho no que está acontecendo, você sabe que a pessoa está a 3 metros de distância de você e não está trabalhando o que deveria. Né? Porque ninguém tem um monitor acompanhando tudo o que cada um está fazendo. Se alguém está falando ao telefone, você nunca vai monitorar se ele está falando com o cliente ou com alguma razão pessoal. Então, acho que é muito aliado à confiança que você tem, ao resultado que você está medindo do que esse seu time está fazendo. E também, como eu te comentei logo no início, aquela parte de hierarquia, de eu estar acompanhando também os meus clientes, né, os clientes que estão sendo atendidos, isso também é uma retroalimentação. Tá? Uhum. Então eu tento também, sempre que possível, estar em reuniões deles com os clientes, para também ter a abertura de que os meus clientes estejam a gosto de me comunicar qualquer ação que o meu time esteja fazendo, seja ela positiva ou negativa. Você tem alguma metodologia para, sei lá, eu vou pegar lá dos não sei quantos clientes, tá? 100 clientes que eu tenho com o meu time, eu faço randômico e cada semana eu participo de 2 reuniões. Como é que você faz para estar de vez em quando nessas reuniões, e que números você acompanha? Quais são os principais números que você acompanha do time? Legal. A gente tem métricas de várias características, né? Eu meço a quantidade de success plans, a quantidade de QBRs, né? de quarters reviews que a gente tem, e temos uma ferramenta também onde eu reporto todas as comunicações que são feitas com os clientes. Então eu tenho métricas justamente de que tempo eu estou utilizando para cada um dos meus clientes. Tempo seu e do time.
Tempo do time. Do time. Tempo do time, né? Então eu faço o acompanhamento de quais são as atividades que eles estão fazendo. Por esses registros que eles fazem, você consegue ver, pô, o Matheus falou 10% com esse cliente, 20% com esse, não falou com esses 3. É mensal, trimestral? Exatamente. Não, eu tenho isso, na verdade, online, e a gente faz uma métrica trimestral de saber quantos engajamentos a gente teve com cada um dos clientes, e aí ele vai variar também de próprio cliente, porque eu tenho clientes que, inclusive, a gente busca fazer um alinhamento semanal com o cliente, uma reunião recorrente com eles, um Success Plan pelo menos a cada 6 meses, um QBR por quarto, agent shadowings ou reuniões de assessment a cada 3 meses ou 6 meses, dependendo do dinamismo que o cliente tem. E como é que eu consigo saber se aquilo está evoluindo ou não? Vendo justamente os resultados, as apresentações do que a gente está propondo aos clientes e o que está sendo adotado. Ao mesmo tempo, eu tenho uma curva de adoção, né? Onde o plano de sucesso que eu estou criando para aquele cliente, com recomendações, com potenciais de melhoria, ele tem que me refletir em uma melhor utilização, em uma melhor adoção, em um nível de satisfação. Todas as nossas interações também, elas podem ser medidas através de CSAT. Então, a gente envia ao final das nossas interações com o cliente um pedido de CSAT onde ele avalia como está sendo feito aquele atendimento ou aquela interação dele. Então, eu tenho várias métricas em CSAT, quantidade de Success Plans entregues, qual é a temperatura daquela conta, qual é o tempo de renovação de contrato que eu tenho, né? Então, qual é o termômetro de contrato ou de renovação que eu tenho para aquela conta. Então, basicamente, se eu sou o seu CS e você está garantindo que eu tenho lá X horas por trimestre de interação, beleza, quantitativamente você sabe que eu pelo menos tem algum tipo de relacionamento, tá? Daí eu tenho que ver além disso. Você mede porcentagem de uso da plataforma? Sei lá, o cliente 1 usa só 30% do que ele tem de recurso, ou ele começou usando 30%, agora ele usa 40%, então eu tô vendo que também que percentualmente ele está crescendo o uso na plataforma. Então essa é a métrica qualitativa. Exato. Ele está se aprofundando. E deve ter uma relação direta de quem é mais profundo na plataforma abandona menos. Isso é minha imaginação. Não sei, quantitativamente, sim. Qualitativamente, não necessariamente. Sim. Mas então, se eu tenho mais coisa implementada, é mais difícil de eu querer largar. Exato. Então... na verdade, é meio como uma raiz, né? Quanto mais raiz tem... Eu não vou dizer que é impossível que ele se vá, mas a possibilidade de ele pensar numa migração, ela é muito menor. Tem um cliente meu que quando a gente entrou lá, eles tinham acabado de colocar Zendesk por causa do orquestrador, principalmente por causa do orquestrador, né? E a ideia deles, eles falaram no começo da história lá. Cara, a gente vai plugar vocês como bot aqui, mas com o passar do tempo a gente quer ter outros bots plugados. Falei, perfeito. Falei, inclusive, aproveita tudo que eu tô fazendo aqui, porque depois você copia. Mas quando eu acho que você faz um trabalho bem feito e tem um relacionamento diferenciado com o cliente, sempre vão ter muitos desafios. Então, o que tinha um valor de 100 e eu já dei um saving de 30, talvez ele fosse mudar para 20. Né? O volumão a gente já resolveu. Aí eu acho que ele olha para isso e fala assim, cara, tá me atendendo bem? Beleza, eu podia até tirar um pouco mais de leite aqui. Mas faz sentido? Pô, já que tá bem resolvido, deixa eu pegar os outros 5 problemas que surgiram novos, e se tá bom. Então, acho que tem sempre essa cabeça de, não, como é que eu já deixo pronto para você usar pular fora? Né? Ser fácil de eu pular fora. Mas como tá indo bem, eu não preciso pular fora. Deixa eu resolver os outros problemas que tem mais saving do que... Porque tem um share de atenção do executivo, né? Em resolver problemas. O diretor dele falou assim, cara, mas espera aí, você tá resolvendo um problema que já tá resolvido, que vai dar isso, e você tem 5 aqui desse tamanho, né? Então acho que também tem eu acho que vai muito na linha, né, das duas colunas, né, do urgente e do importante, né? O que eu tenho de urgente para resolver agora e o meu cliente vai priorizar. Eu gosto de estar na linha do importante, né? É importante eu ter Zendesk aqui com você? Sim, é importante. É urgente eu ter? Legal, então a gente precisa trabalhar rápido. Não é urgente, a gente pode trabalhar com calma. Mas eu quero estar na coluna sempre do importante e dizer, puxa, a Zendesk, ela faz a diferença no que eu preciso. Né? Volta naquilo que eu comentei contigo do equilíbrio de valor e preço. Né? Se eu vejo valor, eu pago um preço mais alto.
E não estou dizendo nem aqui um comparativo de preços, mas o que eu estou dizendo é, eu vejo valor, então o meu checklist de preço passa para o próximo, o meu checklist de vou ver uma nova solução passa para o próximo, o meu checklist de o nível de descontentamento passo para o próximo, e aquele checklist ele vai indo para coisas menos relevantes. Então, o eu estar bem no meu cliente, ele tem também várias perspectivas, né? O meu cliente que atende ao cliente final dele, o cliente final dele tem que estar satisfeito. Só que eu sou uma plataforma que também atende ao empregado dele, que é o agente, que é o atendente, que é alguém que precisa ter uma facilidade de uso. Como é que está essa pessoa ali dentro? Né? Como é que está o uso da plataforma na perspectiva fornecedor? Então, eu tenho que estar olhando sempre para todos esses lados para que o meu cliente esteja satisfeito e eu possa levar para ele possibilidades de melhoria antes que ele me pergunte, antes que ele me peça e me diga quais são as dores que ele tem. Boa. Olha, eu vou fazer uma pergunta meio idiota aqui, mas é só para ver um pouco mais o que seria, qual que é o caminho, né? Você acha que, se você tivesse que escolher uma das duas coisas, você sempre estaria olhando para o time e falar assim, pô, não, eu não vou nem olhar para o cliente, eu vou olhar para o meu time, vou ver o que eles estão, não o que eles estão fazendo, mas vou ver se eles estão performando bem, se eles estão indo bem, se eles estão olhando as métricas dele, ou gastar mais tempo de você mesmo olhando o cliente, né? O que numa posição que você está hoje faz mais sentido? Não, deixa eu usar meu tempo para o time, como você falou, né? Eu sou quase que um suporte para o meu time, ou eu gasto meu tempo direto com o cliente, pô, se eu estiver perto dele, ele sabe que eu existo, ele tem uma liberdade comigo, qualquer problema aqui, ele levanta a mão para mim. O que você... Eu sei que são... óbvio que você tem que fazer os dois, né? Mas assim, né? Se tivesse escolher um dos dois, o que era mais... Eu acho que a gente tem que sempre buscar o equilíbrio, né? Porque, por exemplo, como gestor, eu tenho que estar preocupado com o que o meu time precisa, mas atendendo o que a empresa exige do time. Como subordinado, eu tenho que estar preocupado em o meu bem-estar em trabalhar, mas também atender o que o meu chefe precisa. Numa relação time-cliente, né, que é empresa-cliente, eu preciso saber o que a empresa está entregando para aquele meu cliente e preciso também medir qual é a percepção que aquele meu cliente tem. Se a gente for colocar ali numa balança, eu diria que sim, eu preciso despender de mais tempo para o meu time e aí eu estendo um pouquinho o meu time. Né? Eu tenho um time de Customer Success que trabalha com o cliente final, mas que também interage com todas as áreas internas. Então, eu também preciso, eu tenho um terceiro elemento, que esse terceiro elemento ele é bem grande, eu preciso saber como este meu time está se relacionando também com todas as áreas internas das quais eles dependem. Então, eu tenho uma plataforma que precisa estar funcionando. Se essa plataforma tiver algum problema, quem é que eu tenho que acionar? Quando? Com quem? Qual é o tipo de escalação? Ou seja, eu preciso ter respostas rápidas para caso aquilo não funcione. Eu tenho uma área de suporte técnico. Essa área, o meu cliente que está falando com o suporte técnico, ele está satisfeito? E como é que está esse suporte técnico em relação à informação que chega para o meu CS? Porque também é um círculo. Né? Eu não posso chegar como CS e dizer para o cliente, trouxe aqui uma série de inovações. Ele fala, cara, mas a minha plataforma não funciona. Eu abri 15 tickets na última semana. Puxa, isso é péssimo. Né? Então, como é que está este relacionamento do meu time com todas as áreas internas? Como área de Customer Success, o nosso objetivo também é continuar crescendo na nossa carteira de clientes. Então, eu tenho uma interação muito grande com o time de vendas, com o time de Solution Consultings, em trazer inovações, em trazer melhorias. Então, eu até te diria que tem que ser mais de 50%, porque eu preciso me preocupar com o meu time e de como o meu time faz toda essa gestão com o time interno. Legal. Mas em nenhum momento ela pode ser 100% para ele, porque senão eu esqueço do meu cliente final. A vice-presidência que vocês estão embaixo é a mesma de atendimento, de suporte técnico, vocês, vendas ou não? Como é que vocês dividem isso? E depois eu queria saber do relacionamento que você comentou agora, como é que é a relação CS com suporte? Né? Legal. Estamos em verticais diferentes. Vendas está numa vertical e CS e suporte estão em vocês estão em junto outras com suporte verticais. Em outra vertical. Porém, é curioso. Como é que chama essa? É de CX. Tá bom. Você já tem, legal.
Só que, curiosamente, os dois C-levels, eles estão muito alinhados, porque a estratégia justamente eu não posso crescer num cliente que não está satisfeito, né? Então, a manutenção do meu cliente depende da qualidade de serviço ou de entrega que esse meu cliente tem. Não adianta eu focar em vender para alguém que não está satisfeito. Por quê? Né? Porque a minha carteira de clientes ela está em risco? Não, porque a referência que eu vou levar para os meus novos clientes são os clientes atuais. Né? O benchmark é algo que todo mundo pede. Então, eu tendo uma boa experiência de entrega com os clientes que estão na base, me impulsiona a possibilidade de novas vendas. Então, essas duas estratégias elas têm que estar extremamente alinhadas. Então, a minha entrega, a qualidade, a satisfação do meu cliente, ela tem que estar boa para servir de referência para um novo processo de venda. Porque senão a gente fica enxugando gelo. Né? A área de vendas fica tentando criar oportunidades Cavando uma coisa que é meio forçada. num cenário onde não vai existir. E a relação do seu time com o time de suporte, como é que o CS daquela conta fica sabendo quando abrir um ticket? Como é que ele sabe se foi resolvido rápido, se resolveu, mas o cara ficou bravo, ou se resolveu e o cara ficou feliz? Como é que é esse... A gente tem acesso a toda a plataforma de suporte. Tá bom. Tá? Então, dentro da plataforma de monitoração que a gente faz da conta, eu tenho gráficos de utilização, todo o timeline, toda a saúde da conta, eu tenho um acesso direto à plataforma de abertura de tickets, que é a Zendesk também. Claro. E por ali eu posso acompanhar quantos tickets aquele cliente tem aberto, quais foram as áreas em que ele assinou, se é financeiro, se é cobrança, se é jurídico, se é suporte técnico, e a partir dali eu tenho indicadores também de quais tickets estão acima do tempo. Tá. E essa parte de uso da plataforma, existe... Então, o CS, ele tem, quando ele vai falar com o cliente, ele tem acesso a tickets, ok, entendi, financeiro, mas também tem acesso a uso, tá usando bastante, tá usando mais, tá usando menos, então ele tem uma gama de informações que ele deve consultar como regra, imagino eu, toda vez que ele vai falar com o cliente para poder chegar bem preparado naquela conversa. Exato, eu tenho que dizer para o cliente, senhor cliente, nossa, o senhor está bonito hoje, o senhor está usando a roupa X, o senhor está bem de saúde, eu vi os seus exames, e vamos falar agora no que eu posso te ajudar, em quais são as novidades que eu tenho para você, quais são as recomendações que eu tenho para você. Se eu não conhecer em que momento o meu cliente está, fatalmente eu posso ter uma surpresa desagradável ali. Sim, mas toda essa foto aqui que a gente falou que você tem acesso são momentâneas ou para trás. Como esse CS, eu não sei quantas contas tem um CS, tá? Não sei se você pode falar, não, mas não importa. Mas como ele consegue dar... para se aprofundar no problema, no que está acontecendo na empresa, demora um certo tempo. Né? Como é que ele consegue ter tempo, além de resolver, né, ajudar a facilitar a vida do cliente, também em aprofundar e falar, legal, então para você esse é o próximo produto. Qual que é essa mágica aí? A relação que a gente tem é de mais ou menos 20 contas por CS. Então, o ponto é justamente, o que a gente busca eu tenho uma aproximação semanal, no máximo quinzenal, com o cliente de meia hora, justamente para saber, está tudo bem contigo, quais são as perspectivas, e ter um tempo justamente de estudo dessas contas, de uma análise inicial de, em que situação ele está. Obviamente, quando a gente pega a conta, existe um processo um pouco mais complicado de ser feito, né? E aí a gente tem um processo de assessment, onde a gente faz justamente um estudo junto ao cliente de quais são os objetivos de negócio dele, aonde ele quer chegar com a plataforma, né, qual foi o desenho de projeto que foi feito, e faço um agent shadowing, que é literalmente sentar com o usuário da plataforma e saber como é que ele está utilizando. A partir daí eu começo a ter referências de para onde esse cliente está indo e começo a monitorar qual é a saúde dele. Né? Então, não é só baseado nos indicadores que eu consigo saber qual é a saúde dele. Né? E esse ciclo de assessment e de agent shadowing, ele deve ser recorrente. E isso vai variar muito de qual é o comportamento da conta. De novo, a gente volta em não é tanto do tamanho, mas é do dinamismo ou do momento em que esse cliente está. Se o cliente está no processo de implementação e ele já tem um projeto, por exemplo, de 4 ondas, é muito
prático eu ter que acompanhar as 4 ondas para saber se ele foi alcançando todos os patamares. Se um cliente é um cliente mais convencional, de que ele fez uma implementação e ele está trabalhando ali por muito tempo no mesmo cenário, fica muito mais fácil eu acompanhar somente por indicadores. Mas o fato é, eu tenho que estar ali no campo conhecendo o que esse cliente faz. Legal, legal. Pô, muito bom, Leonel, assim, baita visão que você tem, né? Porque você veio do técnico, veio do relacionamento, já implementou o projeto, então você tem uma visão muito completa do todo e com uma certa serenidade, né? Que às vezes alguém mais novo olha, não, pô, errou, aconteceu isso. Calma, tá bom, entendi que tem esse novo problema aqui, mas a gente vai resolver. Você tem um nível muito bacana. E o que você vê como futuro? Assim, pode falar de produto, pode falar de relacionamento com o cliente, não sei, mas qual que é o próximo, né? Porque antigamente lançou lá uma plataforma de ticket, depois você tem agora tem uma plataforma mais completa, tem várias camadas para atender, enfim. Como é que você vê esse mercado, não precisa nem falar da Zendesk em si, mas a oferta para esse ramo que a gente resolve um problema, como é que você vê o futuro? Como é que você vai ser essa oferta? O que você vê de novidade? O que você vê de mudança que vale a pena comentar, assim? Bom, inteligência artificial é a bola da vez, vamos dizer, e eu acho que ela vai ser cada vez mais evolutiva, né? Se a gente lembrar um pouquinho ali, já há alguns anos a gente utiliza o Waze, que de certa forma é uma inteligência artificial bastante simples ali, e a maioria das pessoas hoje eu acho que não saem de casa sem ativar o Waze, sabendo para onde vão. Todo dia você vai para o escritório, você vai para o mesmo caminho, mas é automático você entrar, ligar o Waze e saber se aquele caminho que você faz todos os dias continua sendo o melhor. E minha esposa às vezes até briga comigo porque eu discuto com o Waze, né? Eu entro e ele me fala para fazer um caminho e fala, não, eu não vou por ali, eu vou pelo outro, Ela fala, porque... então você ligou essa desgraça. Então, por que você ligou isso? Mas é fato. Se eu não ligar ele, também eu não tenho com quem discutir. Então, eu tô já fanático com, de certa forma, a parte de inteligência artificial. Mas no mercado em si, a inteligência artificial é algo que realmente está tomando cada vez mais proporção. E eu vejo que isso tudo é evolutivo, né? Voltando ali um pouquinho na linha do tempo, em 99, quando eu entrei na 4A Atento, era uma central de atendimento, era telefone. Qual era a outra oportunidade que a gente tinha ali? Telefone. E qual era a inovação que existia naquele tempo? Eu lembro muito bem, né? Era você falar com uma URA que nada mais era do que naquele então, né, um bot, um atendimento eletrônico que te dava opções, te direcionava para a pessoa correta, supostamente em menor tempo, porque você não precisava chegar em alguém, contar toda a história para a pessoa dizer, eu vou te transferir para o meu colega que vai te atender nisso. Então você dava opções, a pessoa escolhia e seguia. E dali evoluiu para um CTI, né, que era justamente você digitava o seu número de CPF, o seu número de conta, quando era uma central do banco, e você já chegava alguma informação na tela do agente que economizava tempo. E dali avançou para chat, para e-mail, para redes sociais, e hoje a gente está com a inteligência artificial. A voz acabou? Não, ela não acabou. Ela continua existindo em muito menor proporção, até porque as pessoas hoje não querem falar por telefone, né? Às vezes eu até brinco. Antigamente a gente tinha um telefone celular e hoje a gente tem um smartphone que serve até como telefone, né? Porque Até liga. ele até liga, porque dificilmente as pessoas ligam, né? O próprio WhatsApp, às vezes é mais fácil você mandar um áudio pelo WhatsApp do que ligar para uma pessoa. Então, tudo isso é evolução natural do cliente, né? O cliente, ele exige aquilo. E a gente está chegando numa visão de inteligência artificial. Então, o cliente, ele quer ser... ele continua querendo ser bem atendido. Porém, as empresas elas estão buscando uma otimização de custos ou uma melhoria de performance, tá? Então, a mesma pergunta que se fazia anos atrás. Então, a inteligência artificial ou a tecnologia ou o computador vai substituir o homem? Eu acho que não. Eu acho que a gente está cada vez crescendo mais, subindo a nossa barra de exigência e a inteligência artificial ela tem que chegar justamente para atender isso.
Então, na Zendesk, como é que a gente está trabalhando isso? A gente está existe todo um estudo de tendências, né? A gente já está no 7º ano do CX Trend, que é toda uma análise feita de mercado, e a gente vê que cada vez mais a inteligência artificial ela é exigida, né? Mas ela não é só exigida para eu deixar de falar com a pessoa. Ela é exigida porque eu quero ter a mesma qualidade que uma pessoa iria me entregar. Então, quando a gente fala em natural language, eu quero que um robô me atenda, mas como se fosse uma pessoa. Uhum. E o que essa inteligência artificial também tem que me trazer? Para a gente evitar, né, também um transtorno que houve lá no passado. Ela tem que me evitar que eu fale com uma pessoa para ter um atendimento crítico ou urgente? Não, ela tem que facilitar para que esse atendimento chegue mais rápido à pessoa e a informação chegue de forma mais prática. Ela entender que se aquela ligação for uma ligação que precisa falar com o humano, você chegue o mais rápido possível do ponto zero até o humano sem ter que apertar um monte de botão. E aquele que você consegue resolver com a inteligência artificial, ela já rapidamente resolve. E além disso, né, a Zendesk ela tem trabalhado muito na questão do copilot, ou seja, eu tenho que também entregar esta interação, né, que hoje já é interação, não é uma ligação, né, ou é voz, ou é chat, ou é e-mail. Essa interação ela tem que chegar também para o agente, né, ou para o atendente com algum contexto. Para quê? Para facilitar a minha vida. Eu tenho que saber qual é o sentimento daquele cliente, eu tenho que saber qual é o objetivo dele. Eu tenho que, talvez, esse cliente me escrever um livro ali no WhatsApp, contando toda a história dele. Se eu conseguir resumir isto para que a pessoa, ao receber essa interação, consiga de forma rápida ler e já começar a fazer um atendimento. Então, a inteligência artificial ela não vem ali para substituir pessoas, ela vem para ajudar as pessoas, seja tanto o cliente final como o atendente que está chegando ali na ponta. E qual é a única forma que eu consigo ter isso? Base, né? É uma outra coisa também bastante crítica, né? A informação. Como é que eu consigo trabalhar com a informação? Porque muita gente cria também a imagem de inteligência artificial é uma inteligência que está surgindo do nada. Não. Na verdade, ela é baseada em informações que foram coletadas. Existe todo um algoritmo ali que trabalha aquilo. Então, quanto mais informação eu tenho, mais apurada ou mais accuracy aquilo tem, né? Então, a Zendesk tem trabalhado muito forte nesta visão em a inteligência artificial ela tem que ajudar para todos os lados. Ela tem que ajudar o cliente final, ela tem que ajudar quem está atendendo, ela tem que trazer alternativas e tem que linkar tudo isso e fazer com que a experiência do cliente seja melhor. Boa. Leonel, muito obrigado. Foi show de bola. Adorei mesmo. Muito bom. Que bacana. Eu fico muito grato também pela oportunidade e de poder compartilhar um pouquinho com vocês e aprender junto. Boa, obrigado. Valeu.